E hoje eu quero explicar aqui para vocês sobre as plantas. As plantas, elas têm o poder de fazer essa harmonização. Por quê? Porque as plantas são seres vivos, elas são fonte de energia Qi. Qi é o nome da energia vital que a gente trabalha no Feng Shui. Nós temos energia Qi, né? É o sopro de vida. As plantas também têm energia Qi porque elas também são seres vivos. Então a gente consegue equilibrar a energia da nossa casa com as plantas porque elas têm energia Qi. Se um ambiente está com uma energia muito yin, a gente pode colocar uma planta para deixar a energia mais ativa, fazer circular a energia nesse espaço. Mas não só para isso. As plantas, elas também servem para proteção. Tem muitas plantas, por exemplo, a espada de São Jorge, que é um tema muito polêmico, a gente vai estar falando sobre ela aqui hoje. A espada de São Jorge, ela é uma planta que serve para proteção. O próprio cacto também é uma planta que serve para proteção. Os espinhos do cacto estão ali para proteger ele, né? Então as plantas, elas também servem para proteção. E também servem para elevar a energia. Dependendo da cor da planta, se é uma flor, ela pode ter cor. Tem flor amarela, tem flor vermelha, tem flor roxa, tem flor azul, tem flor de várias cores. E aí, dependendo da cor, você pode trabalhar, por exemplo, com uma planta amarela, um girassol, para melhorar a saúde da sua casa. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma orquídea púrpura, que a gente também vai falar sobre ela aqui, para melhorar a prosperidade da sua casa. Você pode trabalhar com a rosa para trabalhar a energia do relacionamento. Então, também pode trabalhar com as plantas, tanto para harmonização, quanto para proteção, quanto para elevar as energias dos ambientes. Porque as plantas, elas carregam informações genéticas dela, assim como a gente, né? Eu tenho a cor dos meus olhos porque eu puxei a cor do olho da minha mãe. Queria ter puxado a do meu pai, que é olho verde, mas eu puxei da minha mãe, olho castanho, né? Isso significa que da mesma forma que eu carrego essas informações, essas características físicas, eu também carrego padrões vibratórios. Não são só as questões físicas, o cabelo da minha mãe, com o olho, com o nariz do meu pai, da Tatinha, com a boca do meu pai. Não é só a parte física que a gente carrega dos nossos pais. A gente também carrega padrões vibratórios, crenças, traumas que vêm dos nossos antepassados. Tudo isso é muito trabalhado na constelação familiar. E vocês vão ver ao longo dos próximos dias, principalmente quem já conhece, já ouviu falar, já conhece outras terapias, pratica outras terapias, que o Feng Shui está muito alinhado com a constelação familiar. Essa questão principalmente do nosso antepassado, das nossas crenças, dos nossos traumas. Então a gente carrega isso também dos nossos pais, a gente herda isso também. E as plantinhas, elas também têm esse padrão vibratório que pode ajudar na harmonização da sua casa. Elas também têm as características físicas da reprodução das plantas e também as modificações, padrões vibratórios do que ela passou ao longo do tempo, né? Por exemplo, o cacto. Ele foi sofrendo modificações e ele tem as características que ele tem por causa do ambiente onde ele estava, né? De ter que reter mais líquido, de ter que ter os espinhos para se proteger. Então, tudo isso foi o desenvolvimento e a planta vai passando isso de geração em geração. Parece uma loucura, mas eu sempre tento fazer a relação porque a planta é muito parecida com a gente. Ela tem a carga genética, física e histórica da família dela também, tá? Então é um ser vivo assim como a gente. Inclusive, eu tenho um exemplo de uma aluna minha, a Fabiana, que ela comentou. A Fabiana, ela quando começou a harmonizar a casa dela, os filhos dela estavam muito doentes. Ela tem 2 filhinhos, um menino e uma menina, e eles viviam doentes. Ela disse que estava ficando quase louca de ter que levar eles no médico toda hora, que estava até afetando o casamento dela já. Que ela estava ficando extremamente irritada e não sabia mais o que fazer para ajudar os filhos dela, né? E aí ela começou a harmonizar a casa dela, mudou da água para o vinho. Eles hoje estão um touro, igual ela falou, não ficam mais doentes, melhorou muito a saúde deles.
E, inclusive, vocês vão conhecer na aula 2 do evento, a Fabiana vai estar lá, vocês vão poder conhecer a Fabiana. E ela comentou muito, eu lembro muito que ela falou sobre isso. Ela falou, Bruna, eu tenho uma espada de São Jorge que eu deixo num lugar da minha casa. E um dia eu peguei, daí eu já tinha harmonizado a minha casa, os meus filhos ficaram bem, e aí um dia eu tirei a espada de São Jorge para colocá-la no sol. No que eu tirei ela, deixei alguns dias ela na varanda, meus filhos começaram a ficar doentes de novo. Aí eu pensei, a espada de São Jorge. Daí ela voltou ela para o lugar onde estava. Aí os filhos melhoraram. Depois de um tempo, ela foi lá, tirou, os filhos ficaram doentes de novo. Daí ela falou, agora eu não tiro mais. Então, para vocês entenderem que realmente as plantas elas têm essa questão também de proteção energética. E quando a gente fala energética, envolve tanto saúde quanto prosperidade, quanto a harmonia. Aqui eu quero ressaltar uma coisa para vocês, tá? Todas as plantas, elas são boas. Não tem, essa planta é ruim. Porque falam muito, crucifixam muito a jiboia, se pode ou não pode uma planta, o próprio cactus, espinhos, as espadas de São Jorge, né? E eu quero ressaltar para vocês que todas as plantas são boas, não tem uma planta ruim, todas elas são fontes de energia Qi, todas elas trazem boas energias para o nosso ambiente, cada uma tem a sua função diferente. Por isso que, pela função diferente, existem lugares melhores ou não tão indicados para determinadas plantas.